Olá, eu sou Wesley Bonin, sou arquiteto urbanista e sou também empreendedor do mercado imobiliário. E hoje eu quero falar com você que é profissional liberal, empresário e tem aquela sensação de que o seu negócio só anda se você estiver presente. E isso traz um medo de tirar férias, traz medo da aposentadoria, como é que vai ser lá na frente, se eu parar de trabalhar eu paro de receber. E eu tenho uma informação para você. Existe uma modalidade no mercado imobiliário de investimento que são os grupos de investimento. Podem chamar também de fundos de investimento, como queiram, mas grupo de investimento traz uma noção mais caseira do negócio, que é o que eu quero falar aqui para você. Essa modalidade de investimento te proporciona investir no mercado imobiliário sem que você esteja presente para ver a coisa acontecer. Ou seja, o empreendimento anda sem a sua presença. Então você consegue alavancar o seu capital de uma forma sustentável e com ótimos resultados. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, deixa aqui seu like para mim, se inscreva no canal e no final do vídeo também deixe seus comentários, porque ajuda também para eu trazer temas cada vez mais interessantes. Eu vou falar aqui sobre 5 elementos fundamentais para que você faça esses empreendimentos imobiliários de uma forma sustentável, segura e que te dê realmente os resultados esperados. O primeiro ponto fundamental de ser dito é a questão do planejamento financeiro. Se você é profissional liberal, empresário e quer investir no mercado imobiliário, a primeira dica que eu te dou é não comprometa um capital que para você é fundamental tanto na sua subsistência quanto no funcionamento do seu negócio para o mercado imobiliário. Por que eu digo isso? Porque os resultados do mercado imobiliário, de certa forma, eles são um pouco mais demorados do que, por exemplo, uma aplicação que você consegue prever um resgate com 60, 90 dias. Empreendimento imobiliário, uma vez que você investe, você tem que aguardar o ciclo se completar para que você consiga ter o seu resultado. Porque se você sai antes, não realiza o empreendimento, então os resultados se comprometem. Então o primeiro ponto é isso. Planeje a sua questão financeira para que aquele dinheiro que você vai colocar no investimento imobiliário, ele possa aguardar o ciclo do empreendimento se completar. Aí você vai dizer para mim, poxa, mas eu não tenho muito dinheiro para investir no mercado imobiliário e tenho muita vontade, como eu faço? Aí vem o segundo ponto que eu vou citar aqui agora. Grupos de investimento. Você já deve ter ouvido falar nisso. Existem muitas pessoas que fazem empreendimentos em grupo, assim como eu também faço. Deixando aqui como um exemplo do que nós vamos citar, eu vou tratar aqui sempre do exemplo de investimento imobiliário, que são casas para vender, que é o que eu faço. Tá? Dentro dessas modalidades de investimento, existem os grupos que se juntam para comprar um terreno, construir uma casa, vender a casa e distribuir o lucro de forma proporcional, de acordo com o tanto que cada um colocou. Então, o grupo de investimento é uma grande oportunidade de investimento. O que você precisa fazer? Você precisa primeiro conhecer as pessoas que fazem esse tipo de empreendimento, se juntar ao grupo e começar a investir. Mas tem alguns cuidados que são muito importantes que você tome. Primeiro deles, se você vai constituir um grupo de investimento entre amigos ou entre conhecidos, não deixe de ter a figura do contador e a figura do advogado para ajudar vocês a constituírem essa organização, tá? Por que o contador? Porque a contabilidade vai determinar muito do seu faturamento lá na frente, do seu lucro, como que essa organização vai ser feita. Normalmente se criam sociedades por cota de participação ou uma sociedade de propósito específico. No caso, a gente chama de SPR. Então, são duas modalidades contábeis que o contador vai te explicar com mais propriedade, mas é muito importante que isso seja formalizado no início e que sejam criadas as regras do grupo. Eu sugiro até que, além da questão da empresa, vocês façam também um estatuto de entendimento entre vocês. E o advogado é a pessoa que vai fazer esses contratos. Então é muito importante a presença do advogado também para que as regras fiquem muito claras desde o começo. Esses dois profissionais vão alertar vocês sobre os possíveis riscos, a questão tributária, as questões de direitos e obrigações de cada parte, para que também vocês não tenham conflitos desnecessários pela falta de conhecimento ou até pela infração de alguma lei, e a gente quer resultados positivos, a gente não quer que o negócio venha para trazer transtorno para vocês. O terceiro ponto entra a figura do arquiteto. É muito importante que vocês escolham o escritório de arquitetura que tenha esse viés de fazer projetos para investimentos imobiliários.
Tá? Muitos escritórios de arquitetura são extraordinários em termos de projetos de casas ou de edifícios ou de qualquer tipo de modalidade imobiliária, porém, muitas vezes não tem a pegada do projeto comercial. Tá? Então, nesse ponto, eu posso ajudar vocês como arquiteto. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Boninho Arquitetura, que é um escritório do qual eu sou sócio, fundador, e lá a gente tem muito esse viés de projetos voltados para análise de viabilidade financeira e econômica para o mercado imobiliário. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, o link está aqui embaixo no canal. Então, a escolha do arquiteto é muito importante. E, se possível, você já aliar a escolha do arquiteto também a um aconselhamento comercial. Ou seja, eleja 2, 3 corretores ou imobiliários que você conheça e tenha confiança e já tenta desenhar esse projeto mais ou menos dentro das premissas que o pessoal da venda já prevê que seja bom naquele local. Então, se você comprou um terreno num condomínio, né, ou vai comprar, tente levar o arquiteto junto com você nessa compra, tente levar o corretor junto com você, porque muitas vezes o arquiteto tem uma visão de que aquele empreendimento ali para aquele condomínio, aquele tipo de casa, por exemplo, que você queira fazer não seja muito adequado. Às vezes a casa tem que ser um pouco menor, um pouco maior, um padrão mais A, um padrão mais AB, enfim. Esse aconselhamento no início, ele muitas vezes não te custa nada, mas que te ajuda a enxergar qual o produto certo que você vai desenhar para o seu empreendimento. Então, esse terceiro ponto é muito importante, a presença do arquiteto que tenha essa visão comercial, a visão em consonância com o vendedor, que no caso a imobiliária. O quarto ponto importante é a gestão de obra. Tá? A gestão de obra é um elemento que é muito determinante para o seu sucesso, para que você consiga cumprir o cronograma, obviamente o tempo de duração do seu empreendimento e o custo previsto para isso, para que lá na frente você tenha lucro. Tá? Quando a gente fala de construção de casas, normalmente a gente prevê uma margem de aproximadamente 30% de lucratividade líquida ao longo de um período aí de 18 a 24 meses. Quando eu estou falando esse período, eu já estou considerando desde a compra do terreno, passando pelo processo de construção, de projeto, construção e venda. Tá? Às vezes uma coisa que demora um pouco ali, mas isso é mais ou menos uma média. Tá? Então, é muito importante que você tenha uma boa gestão de obra. Inclusive, te aconselho, se você está começando agora na construção, não tente fazer um empreendimento sozinho. Não tente contratar a equipe e você fazer a gestão de equipe, por 2 motivos. Primeiro, que você ainda não tem experiência para saber se determinado serviço está sendo feito no tempo certo ou errado. E outra, você também não tem condição de saber se o rendimento daquela equipe está coerente com aquilo que se propôs a ser feito. Então, a possibilidade de você ter problema é muito grande nesse sentido. E segundo, que o seu tempo vale muito mais dedicado à sua empresa, ao seu consultório, ao seu estúdio, do que dedicado à obra. Então, deixa o tempo dedicado à obra para quem é de obra, que no caso, equipe de gerenciamento. Então, diminui um pouco a sua expectativa de lucro, mas coloca uma equipe de gestão que vai te dar essa tranquilidade de você não precisar estar presente na obra. Tá? Essa é a primeira dica que eu te dou. Lá na frente, na medida que você vai se desenvolvendo, vai ganhando experiência, aí tudo bem, você pode até construir uma equipe sua, tá? Mas nessas primeiras investidas, eu te aconselho a terceirizar o máximo de coisas que você puder, mesmo que diminua um pouco a sua margem, mas que você tenha mais certeza daquilo que está sendo feito e que te dê menos dor de cabeça, obviamente. Eu vou dar aqui uma segunda dica para você. Normalmente eu costumo pegar os meus contratos de empreitada, quando eu terceirizo, e eu costumo quebrar esse contrato em 3 partes, tá? A primeira delas, eu faço um contrato de infraestrutura, ou seja, fundação, pilares e o entijolamento da casa. No segundo contrato, eu costumo fazer a parte de acabamento grosso, que a gente chama, que é elétrica, hidráulica, embolso, essa parte mais bruta. E o terceiro contrato, o contrato de acabamento. Isso me dá mais certeza de cada etapa, eu consigo mensurar melhor se o cronograma está se cumprindo e se as previsões financeiras também estão acontecendo. E se acontece um erro, um desvio ou uma necessidade de mudança, a gente consegue com isso mensurar melhor, né, e corrigir a rota no meio do caminho para que a gente não tenha prejuízo durante a construção. E o quinto ponto que eu acho fundamental falar também é a questão da realização do empreendimento. No momento em que você terminou essa obra e vai colocar para vender, eu sempre te aconselho a colocar juntas imobiliárias.
Não tenta ficar vendendo sozinho, porque a possibilidade disso acontecer é pequena e ao mesmo tempo você tem uma abrangência pequena, porque você não é conhecido no mercado como um vendedor de um imóvel, né? Quem vende imóveis são as imobiliárias e os corretores. Então valorize o corretor, valorize a imobiliária, porque eles é que são as pessoas que vão trazer o dinheiro para colocar no seu bolso. Então, se você tem algumas imobiliárias conhecidas, algumas que mais atuam naquela região onde você vai construir ou está construindo, traz esse pessoal para o início da sua operação, peça ajuda para os corretores para a decisão do seu projeto e lá na frente, obviamente, eles vão ter um prazer muito grande em vender e uma efetividade maior na realização do seu empreendimento. Então, essa parte da realização do imóvel é muito importante também. Você já está calçado lá atrás com todas as diretrizes tributárias que o contador colocou para você fazer e também a distribuição desse empreendimento passa por uma boa venda. Então, terminado o ciclo da construção e terminada a venda, é só comemorar e, quem sabe, buscar outro terreno e começar o ciclo novamente. Então, se você consegue fazer isso de forma sistematizada, você consegue levar a sua empresa, seu consultório, seu escritório, sua clínica e, ao mesmo tempo, investir no mercado imobiliário em grupos, de maneira que não seja necessária a sua presença diária ali na obra. É um empreendimento que ele anda com as próprias pernas, obviamente tomando todos esses cuidados que eu falei, e que você consegue ter uma segunda, terceira, quarta renda através do mercado imobiliário e alavancar os seus empreendimentos, os seus investimentos de uma forma sustentável e que te traga grandes resultados. Então, comenta aí esse vídeo e em breve tem mais sobre mercado imobiliário, investimentos, empreendedorismo. Um grande abraço.